O Líbano acusa Israel na ONU de terrorismo por explosões com pagers e walkie-talkies. A declaração foi feita pelo chanceler libanês em reunião convocada pela Argélia, enquanto o alto comissário para os direitos humanos ressaltou que o direito internacional proíbe o uso de artefatos explosivos. A gente vai avançar um pouquinho nesse assunto com o especialista em política externa do Oriente Médio, Alexandre Ostrowiec. Alexandre, bom dia, bom sábado para você. Bom dia, Rafael. Bom sábado. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Alexandre, de acordo com o direito internacional, à luz do que rege, inclusive, guerras, é legítimo o instrumento utilizado por Israel, embora Israel não tenha admitido que foi o país quem colocou ou construiu dispositivos com explosivos, pagers e walkie-talkies para matar terroristas, mas atingindo também civis, como aconteceu nos episódios ao longo dessa semana? Rafael, a lei internacional ela é muito clara. Claro que cada um pode distorcer e criar a narrativa que quiser, mas existe uma definição oficial, uma definição legal, uma definição de dicionário de terrorismo. Terrorismo é um banquinho com 3 tripés, com 3 pezinhos. É um tripé. Tem que ter as 3 coisas para ser terrorismo. Então, primeira coisa, tem que ser deliberado, tem que ser de propósito. Então, um acidente, por mais que seja horrível, por exemplo, não é considerado terrorismo. Número 2, ele tem que ser contra civis, não combatentes. É importante essa definição. E número 3, ele tem que ser com propósitos políticos. Então, por exemplo, se tiver, por exemplo, um acidente numa usina, alguma coisa, não é terrorismo, é um desastre. Se ele tem um propósito de assaltar, a pessoa vai lá, assalta um civil, ele está lá atacando um civil, ele é de propósito, mas ele não tem objetivo político. O assaltante quer, por exemplo, roubar um banco, ele não quer derrubar um regime. E o terceiro, como eu falei, é mirar num civil. Esse ataque, que provavelmente é praticamente certo que foi planejado por Israel, ele mirou em combatentes do Hezbollah, ou seja, quem hoje em dia anda com pager. São pagers que foram comprados pelo Hezbollah, entregues a militantes do Hezbollah, combatentes do Hezbollah, portanto ele é direcionado para combatentes. Então, nem aqui nem na China, ninguém com o mínimo de honestidade pode chamar isso de terrorismo. Você pode gostar das ações de Israel, você pode não gostar, mas isso não dá para chamar de terrorismo. Terrorismo é o que o Hezbollah faz, que é lançar mísseis indiscriminadamente, foram 7.500 mísseis até agora, que ele atira na direção das cidades israelenses. Aí sim, é deliberado, é de propósito, certo? O míssil não disparou sozinho, ele é mirando em civis. Mataram recentemente 12 crianças num campo de futebol, vocês lembram disso? E isso tem objetivo político, que é o objetivo de destruir o Estado de Israel. Então, isso sim é terrorismo tecnicamente. O resto é narrativa que cai por terra se você usar um neurônio no cérebro. E, Alexandre, essa movimentação militar e a retórica, agressiva indicam que o Líbano, ele pode ser o palco, mais uma vez, de um conflito entre Israel e Hezbollah, porque há 18 anos, 2006 mais ou menos, uma guerra deixou mais de 1.000 pessoas ali mortas. Você acredita nisso? Bom dia, Elisângela. A gente tem que torcer para ter acalmar a situação, mas nós temos que entender que na região do Oriente Médio a mentalidade política ela é um pouco diferente do mundo ocidental. Que a gente fala, quanto menos reagir melhor, vamos botar panos quentes. Lá existe uma linguagem de força e a gente sabe que toda vez que um país democrático ele demonstra fraqueza, como Israel demonstrou no 7 de outubro do ano passado, lembrando que Israel estava com cessar-fogo com Hezbollah, estava com cessar-fogo com o Hamas, não tinha guerra, não tinha mísseis explodindo para um lado e para o outro, e no dia 7 de outubro do ano passado, o Hamas iniciou uma guerra, lançou um ataque surpresa, matando 1.200 civis, etc., todo mundo acompanhou. E aí isso foi uma demonstração de fraqueza por parte de Israel, e todos os grupos terroristas da região se animaram e começaram, de surpresa, a atacar Israel. Não é que alguém provocou o Hezbollah começou uma campanha de mísseis, naquela ideia, agora que o Hamas atacou, vamos aproveitar e todo mundo começar. Então foram os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o próprio Hamas, Jihad Islâmica, etc. Todo mundo começou a se aproveitar. Então agora Israel está nessa linguagem da região, entendo eu, dando uma demonstração, olha, nós vamos nos defender, nós não vamos desaparecer, não vamos morrer aqui, portanto, vocês reduzam a escalada. Claro que a dose tem que ser muito calibrada. Entendo que se as pessoas não querem baixas civis, não existe nenhum ataque no planeta Terra tão cirúrgico quanto atacar o pager de um terrorista, um pager que está no bolso.
Tanto é que das 20 pessoas que eu vi agora, que os últimos que morreram, os 20 eram homens adultos ligados ao Hezbollah. Quer dizer, é uma taxa de cirurgia, de matar realmente somente as pessoas envolvidas com o terrorismo, altíssima. Então, o que os críticos de Israel querem? Que volte a invadir o Líbano, a mandar mísseis indiscriminados? Eu acho que não cabe aqui nesse ponto, de nenhuma forma, a afirmação de terrorismo. Nós temos que ver aí para calibrar, para evitar uma guerra regional, isso sim. Alexandre, isso que você está dizendo é muito importante, porque desde o início, lá na guerra da Ucrânia, eu até não gosto desse termo de guerra da Ucrânia, foi invasão da Rússia na Ucrânia, eu estou percebendo, e conversei com comandantes militares aqui em Brasília, a importância da guerra de comunicação. Qual é o desfecho disso e qual é a importância atual das versões, né? Enfim, dessa grande novidade, que é a importância da comunicação nas guerras? Faz parte, o pessoal chama aí que é um quarto fronte. A guerra também para explicar, para contar o seu caso, para conseguir apoio internacional. Mas vamos lembrar que Israel é um país muito pequeno, tem apenas 8 milhões de habitantes, cercado por 22 países árabes com mais de 500 milhões de pessoas. Existem grandes populações simpatizantes do lado islâmico, são uma participação, a maioria do mundo muçulmano é moderado, mas existe aí uma parcela de pessoas muito radicalizadas, inclusive nas grandes capitais. Você tem em Berlim, você tem em Paris, você tem em Londres, muitos muçulmanos radicalizados que acabam simpatizando muitas vezes com o lado dos terroristas. E são apoiados, de certa forma, por um bom setor da extrema esquerda. Então, o que você tem aí, eu entendo que é um casamento, uma aliança meio esquisita até, entre o mundo islâmico radical e a extrema esquerda juntos nessa ideia de derrubar o Ocidente, de destruir o mundo ocidental moderno, que ambos odeiam, é o inimigo comum dos dois, apesar de que eles vão por valores muito diferentes. Recentemente teve uma pesquisa do Projeto ESC, que vai, por exemplo, nos territórios palestinos, e pergunta o que vocês acham, se vocês sabiam que vocês têm o apoio de setores da militância LGBT, por exemplo, e os palestinos que estão respondendo no Projeto ESC, eles falam, eu não quero esse apoio, para mim isso é uma abominação, por mim essas pessoas tinham que estar mortas. Então é aquela história, você tem as bandeirinhas lá do Queers for Palestine defendendo, sem saber direito o que estão defendendo, é uma ignorância enorme, porque se esses militantes estivessem lá nos territórios palestinos, certamente da boca dos próprios palestinos, eles teriam sido mortos. Bruno, sua pergunta. Sim, Rafael, vamos lá. Alexandre, que bom falar com você. Um representante israelense chegou a falar que tem uma obsessão em condenar Israel em diversas situações. E aí eu te pergunto se de fato tem uma ideia, um objetivo de condenar Israel por suas ações, colocar a imagem colocar uma imagem ruim ali sobre Israel. E te pergunto na sequência, você comentava sobre esses pontos para ser um ataque terrorista ou não. Isso pode ser considerado um crime de guerra ou não chega a este ponto esses recentes ataques? Então, eu acredito que tem uma divisão, está muito polarizado o mundo em torno de todos os temas. Israel tem muitos amigos, as pessoas moderadas, grandes setores da centro-esquerda, da centro-direita, na Europa, nos países avançados, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão. Tem amigos, especialmente do mundo das democracias modernas. E, claro, existem eixos de ditaduras que têm como objetivo derrubar o mundo ocidental. Tem os países islâmicos, o lado mais radical, existe a esquerda radical de modo geral, que ela enxerga Israel erradamente como um posto lá do imperialismo, ela enxerga ainda o mundo por lentes muito antigas e obsoletas, e sem olhar para os fatos. Israel é consequência do antigo território da Judéia, então os judeus vêm da Judéia, Judéia é Israel, é aquela terra. Eles acham que os judeus vieram de Marte, por exemplo, apareceram de surpresa lá nos últimos 50 anos. É um absurdo. Aquela é a terra natal, original, histórica do povo judeu. Claro que existem outros povos também que têm que ter o seu respeito, mas desconectar Israel disso é um absurdo.
Então, acho que existem amigos e inimigos. Hoje existe uma batalha de civilização. Todo esse mundo autoritário, o mundo islâmico, os radicais, eles entendem que Israel é uma pedra no sapato, porque ele é o primeiro ponto, é o mais próximo do mundo ocidental que está lá no meio do Oriente Médio. Então acreditam todos os jihadistas, o pessoal da Guerra Santa, esse pessoal mais radical, que se eles destruírem Israel, logo eles vão partir para outras fases, que é outras terras e outras conquistas. E no mundo ocidental eu entendo que tem muita ingenuidade de falar, poxa vida, se de repente os terroristas ganham e destroem Israel e fazem um novo holocausto e matam todo mundo em Israel, matam as crianças, matam as mulheres como eles desejam, aí sim todos os terroristas vão ficar calmos. O pessoal lá da Nigéria, do Boko Haram, vai ficar calmo, o pessoal do Estado Islâmico vai se dar, agora vai todo mundo virar jardineiro e viver em paz. Não, eles vão partir para a conquista de outras terras. Então a gente tem que enxergar Israel como um verdadeiro ponto de defesa da civilização, do mundo moderno. Alexandre... E sobre a questão, desculpa, você te perguntou da questão do crime de guerra, como eu falei, não existe a menor condição de falar em crime de guerra, porque, pelo contrário, se tem um ataque cirúrgico, um ataque direcionado a combatentes, a pessoas que estavam 100%, vamos dizer 99% estavam ligados ao Hezbollah, portanto são alvos legítimos. O Hezbollah é uma organização terrorista, ela participou da destruição do Líbano. Vamos lembrar que o Líbano era um país super moderno, super avançado. Em 75 houve uma guerra civil, o Líbano tinha maioria cristã, só que foi tão bagunçado, tão destruído, que esses cristãos foram embora. Hoje os cristãos são 1/3 do país, né, no Líbano. Então faz parte da história do Hezbollah ter destruído não só agora o desejo de destruir Israel, mas a destruição do Líbano também. Queria agradecer ao Alexandre Ostrowiecki, especialista em política externa do Oriente Médio. Muito obrigado pela entrevista e bom fim de semana, Alexandre. Obrigado, Rafael. Bom fim de semana a todos.